Nós pedimos a Deus que nos abençoe. Vamos aqui prosseguir sobre orientação espiritual, sempre presente por misericórdia, o nosso estudo da Epístola de Paulo a Timóteo, a primeira epístola, em que nós estamos avançando aqui uma singela análise, ainda dentro do capítulo 5, já culminando nos últimos versículos. Então, nessa série de versículos que tem merecido a nossa atenção, nós temos aqui acerca dos presbíteros e conselhos. E o texto global diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecaram, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Nós avançamos até aqui. E o que a gente percebe é que Paulo, tentando formar uma mentalidade genuinamente cristã no coração de Timóteo, adverte com uma argumentação muito sólida, muito rica, dentro da sua cultura judaico-cristã, sobre não se permitir essa parcialidade, que seria o predomínio do interesse pessoal. E a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso, porque todo o propósito do Evangelho de Jesus diz respeito a se vencer o homem velho e implantar o homem novo, que seria aquele consciente de Deus e naturalmente expressão do Criador, dentro dessas linhas de abordagem que fundamentam a expressão criadora, conforme foi trazida aqui anteriormente no estudo do Livro dos Espíritos. Então, o que nós depreendemos é que ele, conhecedor desse mecanismo de sair de Saulo para Paulo, ele consegue definir as linhas vibratórias que induzem a criatura a repetir feitos de muitas vidas, ou dessa expressão ainda primitiva que é característica ao nosso mundo. Sendo a Terra um mundo ainda bastante acanhado no que diz respeito à evolução, nós temos ainda essas linhas de abordagem em que nós reagimos intempestivamente, sofisticando e ultrapassando aquilo que é natural nos animais. Porque a gente pode dizer da ferocidade do indivíduo, pode dizer da agressividade do indivíduo, mas nós, em função da inteligência desperta e já trabalhada, amanhada de alguma forma, nós conseguimos sofisticar aquilo que é instintividade natural do animal. Então nós superamos, e aí realmente surgem os monstros. Os monstros que são capazes de devorar possibilidades alheias, intimidando pessoas, destruindo suas possibilidades. Então o grande objetivo é esse saneamento interior, porque o que promove uma vida renovada é a consciência que se toma de si próprio. Então, antes que tudo, o conhecimento de si mesmo, mas esse conhecimento de si mesmo precisa ser melhor compreendido para não ficar nesse estudo de personalidade. Porque a personalidade é essa máscara do hoje. Mas nós tivemos a da vida anterior, de 3 vidas atrás, etc. Então, o conhecimento de si mesmo é algo muito profundo, que na atualidade o Espiritismo tem ensejado as criaturas com muita segurança. E a gente diz com muita segurança porque se trata de uma ciência que esquadrinha isso, que define muito bem as leis, dá nome às coisas, né? Espírito para nós não é uma fumacinha, como muitas vezes se concebeu, algo que não tem nada a ver com matéria. Espírito movimenta matéria. Ele tem nome, ele tem peso, ele foi analisado. Então, a partir daí, nós vamos ter um peso muito seguro para a projeção, vamos dizer, intelecto-moral nesse território de consciência de si mesmo. Então, quando nós analisamos sobre a custódia da fé, os temas do Espírito, nós analisamos com muita fundamentação, né? E a gente tem que agradecer muito a Deus essa oportunidade. Então, nós temos aqui
culminando: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Porque é preciso respeitar a ordem do universo, a sequência dos fatos, dos acontecimentos. Nós aprendemos com a espiritualidade que ninguém ultrapassa os próprios limites de chofre. Nós temos que ganhar terreno. E ganha esse terreno como? Se apropriando da essencialidade do que já se conquistou e fazendo essa viagem para o futuro, a partir de conhecimentos novos que buscamos. Então a gente tem uma notícia, que é uma notícia que vem do Evangelho, da revelação dos Espíritos. Ninguém que estude ou que não estude a luz consegue ir para a luz. A pessoa consegue no máximo, entender bem o mecanismo que diz respeito ao comum da humanidade. Mas sem essa imersão na luz, e que dói, a gente tem que dizer com todas as letras, dói. Ver a vida de um Chico Xavier dói. As reações, as ações dele dói. Porque mexe com a nossa pequenez. Ler uma obra de André Luiz de Emmanuel dói, incomoda, é desafiador. Por quê? Porque é luz. Agora, tem obra aí que a gente lê rindo. Porque fala o quê? De nós mesmos. Agora, o que essa obra faz para a gente? Ajuda-nos a nos imantar ainda mais do que sonhos. Por isso Jesus, na casa de Lázaro, disse assim: os pobres sempre os tendes convosco. Porque de pobreza a gente está cheio, de miséria a gente está cheio. Iludida é a pessoa que sai por aí pegando opinião, conselho de qualquer um. Se observar se a pessoa tem qualquer qualificação em nível moral para ajudá-la no dilema que elas. Então é por isso que a gente vê. Às vezes uma vizinha sai procurar outra para pedir opinião para a vida privada. E vai ouvir o quê? Disparates, muitas vezes. Aquele lugar comum. É diferente de buscar uma orientação em nível superior. De quem se apresenta já comprometido com outra órbita de realizações. Porque a pessoa está se superando. Então a gente leu hoje uma frase do Chico, em que ele dizia que os espíritas deveriam se preocupar mais com a sua iluminação interior. E nós notamos que muitas vezes nós podemos nos perder com questiúnculas, né? A gente pode observar, por exemplo, que no movimento espírita a gente pode estar perdido, preocupado com cargos, não com os encargos. Uma vez a gente conversando com o Honório Abreu, que já partiu, a gente pode falar das experiências. Ele, quando foi chamado a assumir a União Espírita Mineira, num momento muito delicado da Federativa de Minas, ele disse assim: eu, Leão, Oswaldo Sobral, fizemos um trato. Nós teríamos encargos, nunca nos preocuparemos com cargos, de modo que só atenderemos se for da vontade dos Espíritos. Vontade nossa não entra nesse jogo. E não deu outra. Era a vontade dos Espíritos que ele fizesse o trabalho. E durante 5 anos, na presidência, ele fez algo que os anos futuros ainda vão estudar. Para a gente poder aprender. Né? Que não é qualquer criatura. Porque faz a diferença dentro de um plano todo de evangelho. Então a gente aprende com essas pessoas que o plano tem que ser mais alto. E nós temos que nos ocupar muito da nossa iluminação. A nossa iluminação não é atender o arroz com feijão do dia a dia. É como eu posso, atendendo a demanda do arroz com feijão do dia, fazer diferente. Que fazer de especial? É a pergunta do Evangelho. Então a gente atende, às vezes, em família lá, a esposa, o esposo, filho, filha, pai, mãe, a gente pergunta assim: como eu estou fazendo isso? Porque a missão foi definida por Jesus quando pergunta para ele assim: que devo fazer para lhe dar a vida eterna? Aí ele vai falar sobre que diz a lei. Ah, mas a lei, essa eu cumpro desde jamais, tenha a mocidade.
Mas ele vai perguntar numa outra oportunidade assim: como lês essa lei? Então é o como, é o diferencial. Porque a gente decora uma Bíblia, decora a Bíblia inteira, prega, fala para todo mundo. Mas e na vida prática? Como isso funciona? Como? É na letra? Para dar chicotada? Né? Tem muito espírito aí que age como fundamentalista. A gente tem que falar do nosso arraial, né? Vou falar do outro, né? Porque do outro vive o outro. Mas o nosso a gente fala. A gente pode ter uma postura fundamentalista, dando chicotada em todo mundo. O Chico foi crucificado pelos espíritas. Crucificado. Os simpatizantes de outras religiões respeitavam-no profundamente. Ele sofria mesmo com os espíritas. E nós temos que dizer isso. Da mesma forma que o Papa teve coragem de falar que a fofoca, o ciúme, a inveja estavam andando dentro da cúria. Ele está tratando dos problemas do catolicismo. Rasgou o véu. Dizendo que eles estão vivendo uma vida mundana e não a vida espiritual que o Evangelho pugna, propõe. Então a gente tem que fazer o nosso também, a nossa meia culpa. Como anda o nosso movimento? Como anda o nosso esforço como espíritas, né? O Chico dizia com muita propriedade que o nosso movimento espírita, ele é democrático. Nós não temos hierarquia, não temos dogma. Não tem chicote de dogma para enquadrar e fazer a gente uma ovelhinha depois da outra, um filho indiano. Não? Então as pessoas têm interpretações diferenciadas. E é direito delas ter essa interpretação diferenciada das coisas, porque conforme o nível evolutivo. A doutrina espírita estuda a evolução, que a gente pode sair por aí com índex, librório, proibitório, para impedir que livros sejam publicados. Mas existe muito lixo. Com todo respeito ao esforço de quem se deixou levar por essa onda. Então nós temos que formar um juízo. Agora, sem conhecimento, ninguém consegue juízo. Sem conhecer as coisas, nós não conseguimos saber se essa é melhor do que aquela. E quando a gente não sabe, a gente vai atrás de quem sabe mais. Por isso os espíritos nos ajudam. As obras de André Luiz de Emmanuel, por exemplo, tem muita gente que morre de preguiça de estudar a obra da codificação. Mas existe espírita sem conhecimento da codificação? Não. Ah, mas eu conheço a obra do Chico todinho. Você é espiritualista. Você não é espírita. Espiritismo está na codificação. O Chico desdobrou e ilustrou a codificação. Mas a obra dele não basta. Por mais que se diga por aí que ele por si bastasse. Teve muito atormentado que saiu por aí proclamando isso. Mas o Chico, que viu ouvir os espíritos e aprendeu com eles, estudou a obra de Kardec a vida toda. E deu testemunho disso. Porque a obra é do Espírito Verdade. Kardec organizou. Não saiu da cabeça do codificador. A obra veio de cima. E ele foi o organizador. Com muitos méritos. Sem dúvida nenhuma. O Honório gostava de falar sobre a gente. Olha aqui. Nós não sabemos o que é mais inteligente. Se é a pergunta de Kardec ou se é a resposta dos espíritos. Ele gostava de falar isso. Porque é um apreciador do que tem valor. Debruçou muitas décadas em cima disso para poder extrair o conteúdo, né? E até facilitar para outros. Então a gente pensa nesse assunto aqui, de que Paulo está tratando, porque ele está tentando formar uma mentalidade universalista no coração, na mente do seu pupilo Timóteo. E o que ele faz com Timóteo, ele está fazendo para a humanidade inteira. Porque não podemos esquecer que quando as epístolas, as cartas de Paulo começaram a chegar, quando Pedro teve acesso, ele disse assim: tenham de que essas cartas são do próprio Cristo. Ele afirmou isso. Uma autoridade na época. Porque Pedro chefiava um grande movimento do cristianismo na época. Depois da negação, ele se converteu completamente. A ponto de ser sacrificado na cruz. Mas não se sentiu com honra e pediu que fosse pelo menos de cabeça para baixo, para não ser que nem o mestre. Então a gente nota a grandeza do Espírito que se renunciou. Então Pedro, que é o grande baluarte do cristianismo, chancelou a mensagem do Cristo através do próprio Paulo nas suas epístolas. E a gente está aqui estudando esse assunto porque diz respeito à nossa transcendência, à nossa melhoria. Então nós temos
A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Quando nós lemos, por exemplo, no Evangelho, o Paulo dizendo: fiz-me fraco para os fracos. O verbo já disse: fiz-me. Ele não falou que era. Dá uma ideia. A gente vai ver muitos baluartes se apequenando sem perder a grandeza que carregam por dentro do coração, para ficar mais próximo das pessoas, para ajudá-las a subir. O André Luiz tem uma frase que ele diz assim: não exija que os outros subam até você, desça até eles e ensine-lhes o caminho. Olha que bonito. É o que a gente aprende, descer sem perder a altura. A gente não precisa falar o palavrão que outra pessoa fala, mas a gente pode ouvir sem horror no rosto e começar a dialogar tranquilamente com a pessoa, até ela perceber que ela não precisa usar esses artifícios excessivos no destempero que lhe é habitual. Então, muitas vezes, nós queremos combater o mal usando o mal. Esse é o nosso erro. As religiões se intimidando mutuamente, religiões organizadas. Graças a Deus, o Espiritismo não é religião formalizada. O Espiritismo é espírito e vida. Ele percorre, ele seiva. Então não precisamos brigar com ninguém, porque a seiva interessa tanto ao protestante, quanto ao católico, quanto ao muçulmano, quanto ao hinduísta, quanto ao budista, quanto a quantos surgiram. Porque é seiva, está presente em todo lugar. O Espiritismo é essa pesca do que interessa, que foi colocado de forma tão clara para a gente no diálogo. O Livro dos Espíritos surgiu, perguntas e respostas, diálogo, vamos dialogar. O mundo espiritual falou para a gente: vamos conversar. Vocês estão precisando conversar para começar a entender as coisas, a ter melhores definições das coisas. Vamos aqui, vamos bater um papo aqui. Começar um diálogo que nunca vai terminar. Nunca. Surgiram médios, trabalhadores que foram instrumentos, outros surgirão. Não para mais não. Só começou. Nós começamos a dialogar com o universo. E isso não vai ter fim. Acabou essa coisa de fechar em cárcere. Dogma. Acabou isso. Nós tivemos uma notícia tão bonita, né? Pela primeira vez na história. E a gente vai ver como que os tempos são chegados em todas as áreas, né? Aferições difíceis, desafios, mas também bênçãos. A gente leu outro dia que o Papa respondeu a um menino de 12 anos. Pela primeira vez, a igreja fez isso. Não, minha filha, eu não sei te dar uma resposta. Assumiu. Então a gente nota que o ser se torna grandioso, porque existem coisas que nós vamos entender no tempo. O que os Espíritos falam para nós aqui? Falta a todos vocês senso para compreender essas coisas. O camarada desencarna, chega do outro lado e todo mundo fica aqui: está lá do nosso lado, está lá, em cílios, e vidinha bonitinha, tudo arrumadinho, porque lá não tem bagunça, né? Teve muito mérito aqui. Mas o indivíduo vem. A gente estava lendo um livro outro dia, Romeu Grise por ele mesmo, um livrinho de mensagens de um senhor que nós conhecemos a família dele, lá perto de São José do Rio Preto, Votuporanga, por ali. Nesse livrinho, o Romeu Grise, que conheceu o Chico, ficou amigo dele, um italianão, fez assim, né? Pró, falador, mimado, feliz com a vida de terreno, né? Chegou do outro lado, detestou. Mas é bonito a gente ver a mediunidade linda do Chico, ajudando a gente a formar conceito sobre vida infinita. E nas diversas páginas, assim, passando o tempo, a família indo, e ele psicografando para a família, trazendo notícia de quem foi, notícia de quem não foi, notícia de quem está fazendo isso, está fazendo aquilo, e ele reclamando: não consigo gostar daquilo, isso aqui é muita disciplina, isso aqui é muita ordem, eu queria mesmo estar aí no corpo com vocês, e não paro de choramingar com Deus, que eu queria estar aí na terra. Vocês aproveitem, porque eu queria estar aí. Até o final do livro, o homem resmunga. Eu não gostava de estar lá.
Porque tem ordem. Tem ordem. Então, a miscelânea é aqui. E quem gosta de bagunça tem que aproveitar. Porque se não tem mérito, vai cair na mão de vilões. Aí, cuidado. Lá vem chicote. Eles escravizam. E se é do bem, vai entrar na disciplina. Então não tem escolha. O indivíduo ou vá, lá é assim, é o bem ou o mal. Aqui mistura. Aqui se faz um carnaval. Então, a gente fica muito edificado por perceber as nuances do processo. Por isso muitos espíritos têm dificuldade mesmo até de comunicar-se. Porque comunicação do espírito não é 3 por 4 como a gente pensa, não. As coisas, existem leis e que são muito, vamos dizer, claras na vida espiritual. Os espíritos têm limites. O espírito não pode sair fazendo o que ele quer. Ele pode caminhar dentro de determinadas órbitas que lhe são de direito. Por exemplo, como é que ele atinge uma pessoa que tem boa sintonia? Ele vira e fala assim, tem um paredão ali. Quem está me pedindo de atuar em cima daquela pessoa? O merecimento dela. Ele não pode. Um espírito que cheirava enxofre, esquisito, deformado, parecia com o Chico Xavier um dia, para a gente poder entender o assunto. O Chico que contou isso, está registrado num livro, chamado Chico de Francisco. Esse espírito apareceu para ele, o Chico disse que a sensação era horrorosa, a vibração muito pesada. O espírito falou com o Chico assim, você me chamou? O Chico já ia responder, sem saber o que ele respondia para aquele espírito, ouviu a voz de Emmanuel, trate-o com respeito. Ouviu só a voz de Emmanuel, trate-o com respeito. O Chico, então, naquele jeitinho bem mineiro dele, falou assim, ô meu Deus, é que a vida está tão difícil, eu estou enfrentando tantas provas, que eu queria pedir que, em nome de Deus, o melhor, das forças que o Senhor venera, o Senhor pudesse me ajudar. O Espírito olhou para ele e falou assim, 1 minuto. Falou assim, Chico Xavier, com você está muito difícil. E desapareceu. O Chico disse que aquele minuto parecia uma eternidade. Tal vibração ruim do teu espírito. Espíritos cultores do mal, que muitas vezes são chamados no espírito de dragões, são esses pobres infelizes que acham que negar Deus é caminho. É autodestruição. Perdem a forma, vibram naquelas faixas mais, daqueles minerais mais, por isso o enxofre, gente. Porque eles têm sintonia com aqueles minerais mais densos, que é a densificação da matéria. O Honório gostava de estudar isso. O Honório gostava de falar. Então nós temos lá níquel, né, na intimidade da crosta aqui, que vai ver aquelas estruturações. Então assim, essa vibração desses minerais agrada esses espíritos. Porque psiquicamente eles começam a vibrar nessa faixa. Então por isso que aparece com cheiro de enxofre. Isso não é mística, isso é explicação científica, meu doutor. Então a gente analisa o assunto para a gente poder perceber que nós não podemos nos enganar no que diz respeito a ter sintonia. A sintonia é com o alto, mas a gente pode se fazer pequeno. O Honório chamava isso de adequação. Para dar uma aula de evangelização, ele ensinava para a gente. Nós temos que ir até a criança, para pegar na mãozinha da criança, no entendimento dela, no nível dela, e trazer ela para onde a gente quer. Chama-se adequação. Então, aquele que não desce, sem perder a altura, não ajuda o outro. Por não poder ficar brigando. Briga é uma coisa. Agora, movimentar as faixas é outra. Isso é trabalho de médium. O médium que começa a se habilitar, porque o Chico explicou uma vez. Está num desses livros aí de depoimento dele, lá na Abacateira. Então, assim, médium desenvolve mediunidade como? Superando-se, suportando pressões, aprendendo todo dia com o Evangelho, adotando novas posturas. Isso é mediunidade. Receber espírito é a menor questão. Disse ele com todas as letras. Porque o médium é assim, ele funciona muito mais desse jeito que a gente vai falar. Onde ele vai,
ele entra em relação com as faixas vibratórias. E se ele vai seguro, tranquilo, harmonizado, consciente do que ele faz na vida, do que ele veio fazer na vida, na reencarnação, ele altera essas vibrações. Porque ele suporta sobrecarga vibratória. Então ele entra e sai. Na hora que sai, o ambiente ficou renovado. Vou falar assim, depois que aquele camarada veio aqui, mudou alguma coisa. E muda. Isso é mediunidade. Então, médium é alguém que caminha por aí, geralmente aliviando. O consolo, gente, não é só receber cartinha. O consolo é tirar a carga mental do outro. É tirar a vibração que está sobrepesando. O outro está quase dando uma convulsão. Você vai lá, bate um papinho com ele, olha, toca. Às vezes não cumprimento. Mas a vibração é tão boa. O médium suga. E o irmão fala assim, depois que apertou minha mão, fiquei tão bonzinho. Então não é falsidade isso. O médium do bem, ele sai até bem pesadinho, mas passa rápido, sabe por quê? Porque não é carne dele. O que gruda em nós é só o nosso histórico de carne. O que é dos outros, vem e passa. E esse é o Sirineu. É o Sirineu que vai e pega a cruz de Jesus. E olha que aquele médium era rebelde, porque ele não queria. Foi forçado, constrangido. Mas até assim vai. Traz lá. Traz ele amarrado, mas ele vai vir. Ele tem que ajudar a gente. Tem hora que o médium vai contrariado para lá. As coisas são um monte. Se pudesse, jogava fora toda a mediunidade. Não sabe a bênção que é. É desafio? Sem dúvida alguma. Eu sinto tanta coisa que não tenho vontade de ir, mas tem que ir. Nós tivemos uma companheira aqui muito tempo, e boa de clarividência, né, de percepção, conhecia muitas coisas, do esoterismo, já tinha ligado várias religiões. Ela tinha muita confiança na gente, ela falava assim, não gosto de ver morto, vai. Não gosto de ver morto. Aqui tem muito morto, não gosto de ver morto. Mas você é espírito, daqui a pouco você perde o corpo e você morta também. Tem que aprender a conviver com eles. Não gosto de morto, não gosto. Então a pessoa que lida mal com a mediunidade, né? Ela ainda não tem aquela abertura, aquela compreensão. Outros têm sensações. Eu queria não sentir nada, mas eu dando arrepiar, me dá um gelo, ou me dá um calor, né? Médium de cura tem muito calor, né? Sempre calor. Mas são percepções. A vida ensina, é um leque de possibilidades. É muito bonito. A gente outro dia deu uma olhadela numa novela que está passando na Globo dá um show para ensinar o que é espiritismo. Faz um favor para a gente, então. Eu vi uma sessão espírita linda. O rapaz que era médico, que não aceitava a mediunidade, está ajudando muita gente. O rapaz foi levado para um centro espírita, tudo arrumadinho. Uma leitura de evangelho definiu o que é a alma. A alma é o espírito encarnado. O texto foi lido, da codificação. Recebeu paz, foi embora, falou, vou voltar aqui. Falei, meu Deus, é isso. Que lugar de luz, elogiou. Falei, meu Deus, que beleza. Olha a libertação para tanta gente que não entende o que é mediunidade. Uma vez a gente veio aqui, pegamos um ônibus, entrou um rapaz e olhou para mim e falou assim, como é seu nome? Ele vai, assim, te vi na televisão. Rede Minas, essas entrevistas que fazem, te vi na televisão. Aí sentou junto comigo, o estava vazio, e virou e falou assim, eu sou evangélico. Sou espírita não. Estava passando televisão, te vi lá e prestei atenção. Você estava explicando mediunidade, né? Ela existe. Aí começou a falar das experiências. Mas eu sou evangélico, hein? Meu pai é pastor. Falei, não, gente, respeita todo mundo. Mas a mediunidade não é da do espírito. Fui explicando para ele. Ele disse assim, eu assisti todo o programa. Estava passando de canal, né, gente? O que acontece? As pessoas precisam de respostas. Eu percebi claramente que, embora ele tinha um conflito, né, por causa da religião que proíbe, né, mais fundamentalista, assim, nesse sentido, proíbe, não pode ler, não pode. Né? Por exemplo, uma coisa que nós, conversando com muita gente, eu entendi, quando estava na Inglaterra, eu entendi gente do Trigueirinho, a pedido do grupo dele.
atendia problemas seríssimos de obsessão lá, do pessoal que estava lá, que era partidário do Trigueirinho. Mas aí, quando a gente foi conhecendo mais, sabe o que acontece? Eles são proibidos de ler as obras espíritas. Não leiam obras espíritas. Seu aprendizado é aqui. Vocês entenderam? Com todo respeito às religiões, às filosofias. Mas as pessoas não querem que eles cheguem a determinadas fontes, porque liberta. O Espiritismo não faz proselitismo, mas ele liberta. É isso que a gente está vendo. Que é universal. Ele não está trazendo para si. O Espiritismo não ganha dinheiro, gente. Nós não ganhamos dinheiro com isso, não. O Espiritismo é livre, é democrático, como o Chico falou. O Chico doou-se integralmente pela humanidade. O Dr. Bezerra fez a mesma coisa. Nós podemos pensar em qualquer vulto espírita. Eles se deram, não são salariados. Fazem como Paulo, tem que pôr o tear lá funcionando para poder ganhar o pão de cada dia e poder fazer outro serviço para Jesus sem contaminar ele. É por aí. O Chico tinha uma frase lapidar. O espírita e principalmente o médium não pode viver nem na obra e nem da obra. Acabou. Esse é o nosso compromisso. Dá de graça, que de graça recebestes. Então, quando nós observamos aqui o assunto, é bonito. Porque não podemos ser partícipes dos pecados alheios, mas podemos compreendê-los. E criar caminhos de libertação. Quando Jesus conversou com Maria de Magdala, o que aconteceu? O Chico comentou, de certa feita, que quando Jesus, após valorizar uma mulher, que foi a mãe dele, Maria foi escolhida como a criatura suprema para receber Jesus e trazer para nós. O Chico pôs isso na boca, assim, com tudo. O poder supremo foi dado a ela, para nos trazer Jesus aqui na Terra. Foi ela que nos trouxe Jesus. Olha a missão dessa mulher. E o Chico falava que ele defendia muito o elemento feminino, porque a mulher é capaz de transformar o mundo, que transforma sentimentos. A mulher tem o poder de transformar sentimentos. Não é à toa que ela é mãe. Ou se faz mãe. Então ele disse assim, a outra grande mulher que Jesus valorizou e nos deu de presente foi Maria de Magdala. Porque ele quis tirá-la de todos os seus pecados mundanos e torná-la mensageira da ressurreição para valorizar o esforço dela como exemplo para nós. Ele disse isso. E a gente não pode esquecer. E ele fala que a mulher pode transformar o mundo se ela transforma os sentimentos de todos aqueles que estão ao redor dela. Porque ela veio aqui foi para fazer isso. Hoje fica com muita dó daquelas que envenenam as crianças. Hoje é lei. Guarda de filho compartilhado, porque a gente já viu muita mãe envenenando o filho contra o pai. O problema é dela, se ela não acertou com ele. Filho é sagrado. Não se deve vingar de ninguém usando pessoas. Isso é um tributo que se paga muito caro. Na vida íntima e no além. Não podemos usar pessoas. Nem para divertir, nem para vingar. Não se deve fazer isso. As pessoas devem ter a sua liberdade de escolha. Nós não podemos fazer isso com ninguém. Então, nós lembramos esses dois grupos. Porque é isso aqui, ó. A ninguém impõe-as precipitadamente as mãos. Nós não podemos iniciar ninguém que está preparado. Porque tem que ter adequação. Precipitadamente não. Pode impor não, mas tem que preparar. Não adianta virar para uma pessoa que chegou aqui. Isso é um desafio no espírito. A pessoa chegou aqui, eu estou vendo espírito, estou ouvindo espírito, estou sentindo espírito, recebo espírito. Você quer ver? Daqui a pouco eu recebo um. Não precisa. Aí a pessoa vai falar assim, não, vem cá, você já vai para a reunião mediúnica. Você é médico, bota lá. Não pode. Não pode. A pessoa tem que preparar. É isso aqui, ó. Não a ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Existe uma ordem. A gente tem que respeitar essa ordem. O aprendizado, ele pede aquela parcela, né? Quando se faz aí, por exemplo, aqui é um município, vai fazer um convênio com o Estado e com o governo federal. Ele tem que dar uma contrapartida de dinheiro para uma grande obra. Que seja 10%. A gente tem que olhar para a pessoa e falar assim, cadê seus 10%? O estudo, a preparação, a sua prece, o
seu esforço de reequilíbrio, seus 10%. Os 90% é a oportunidade de participar de um trabalho. Mas a pessoa tem que apresentar a contrapartida. Ela tem que dar o que é dela. Porque é assim que ela fala assim, eu quero mesmo. Ela tem que querer. Para lidar com coisa sagrada, não pode brincar. Então a gente lê aqui, a ninguém põe-se precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Sabe como é que isso funciona? Você é minha amiga, vem cá, vou te pôr lá na reunião. Você é minha amiga, por isso que eu vou te pôr. A pessoa não tem preparo. Isso é participar dos pecados alheios. Conivente, conivência. Não podemos. Tudo tem hora. A vida, tudo na vida tem preço. Diz Emmanuel. Tem preço, gente. Não se iludam. Eu anoto uma frase lapidar. Não peça desconto à vida, porque a vida te cobra caro depois. Não peça desconto à vida, porque a vida te cobra caro depois. Ele falava isso na hora que o pessoal vinha com aquelas ideias assim, a gente pode dar um jeitinho. Não peça desconto à vida, paga o tributo. Ele ensinava isso pra gente. Paga o tributo. Tem que passar, tem que passar. Vamos com coragem, vamos com alegria, vamos com fé. Acreditando que a misericórdia pode improvisar recursos. Não adianta fugir, já não foge. Existe uma lei perfeitíssima, a cada um segundo as próprias obras. Ninguém foge disso. Senão a gente derrubaria Deus. E como ninguém derruba Deus, a gente derruba o ego. O ego que é derrubado. Ele estraçalha por circunstâncias que a gente não pode prever. Não participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. O que é isso? Seja coerente. Caminhe segundo dita a sua consciência. Isso é ser puro, gente. Pureza não é essa coisa falsa que a gente vê, não. Pureza é ser você mesmo. Você mesmo no plano da consciência. A luz acendeu? Segue na luz. Segue na luz. Não tripudia, não. Não se perca de si mesmo. Nós não podemos comprar por engano. Então a gente lembra até do Paulo, junto daquele Bar Jesus lá. Simão, é isso mesmo, porque ele queria comprar o talismã de Paulo, porque o Paulo mostrou poder espiritual, e ele queria comprar o talismã a qualquer preço. Acabou cego, ficou encantado, achando que realmente, olha a fé dele, e materializou. Ele não tinha capacidade de entender que o poder era moral, espiritual. Então não podemos cair, comprar por engano, porque nós nos lançamos em abismos de muita escuridão. Então nós temos que ser conscientes. Um passo depois do outro. Vamos construindo. Vamos preservar nossa dignidade, a nossa integridade interna. Isso é que é importante. O mundo pode nos seduzir, mas é só ilusão. É miragem. Tudo que a matéria faz é miragem. Se a gente lembrar disso assim, não é miragem. Deixa eu construir. Deixa eu fazer de acordo. Porque se a gente se entrega para Deus, nós somos conduzidos. O melhor chega na hora certa. Agora Deus respeita. Quer trabalhar aí ilusão do ego? Você tem um tempo para isso. A gente bate a cabeça até não aguentar mais. Quando chega no fundo do povo assim, não aguenta mais. Aí a gente começa a ver o caminho de volta que vai ter que fazer. É assim que a gente pensa sobre as relações. Muitas vezes a pessoa está lá com um desafio no relacionamento e assim, como é que eu posso ter proveito disso? Aí eu tenho que realmente usar o discernimento. Discernimento. O livro dos Espíritos explica que ninguém nasceu para ser escravo de ninguém. Nós não podemos prender e escravizar ninguém. Então nós temos que rever o nível da relação. E ficar leve, para que a outra pessoa sinta a nossa leveza e naturalmente pensar o que ela quer. Se quer ser leve, quer continuar pesado. Mas basta a mudança. Joana de Cusa passou por isso. Estava lá, casada com Cusa, um intendente de Antipas, né, do rei lá, a serviço do império.
maravilhoso com Jesus e achou que aquilo não cabia. O que Jesus fala? Ali está o mármore precioso que Deus te deu para você esculpir uma obra-prima. Mas ela volta com leveza. E pelo que a gente depreende da história, ela ficou viúva, educou o filho, e o filho era mais o pai do que a mãe, mas mesmo assim ela leva até no momento culminante de testemunho. Cala-te, meu filho, disse ao filho pedindo ela para jurar que ele não era cristão. Jesus era puro e se imolou por nós. Deu uma grande lição para ele. A gente não sabe como é que se repercutiu nesses 2 milênios, mas deve ter ficado gravado na alma dele. Então muitas vezes a gente recebe essas lições e a gente poder meditar. Mas o importante é a gente estar dentro da gente, à luz da consciência. E se a nossa consciência não anda lá muito formada, vamos buscar onde tem. Vamos bater no Evangelho. A doutrina espírita depura o Evangelho. Fica mais fácil. Que o Senhor nos abençoe. Bem, gente, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião. Vamos ouvir as páginas do Senhor Afaz. Aflições. No mundo tereis aflições. Meus irmãos, a paz seja conosco. Turbulências de todo jaez movimentam os estados mento-emocionais de bilhões de seres na nossa Terra. Processos que se conjugam do indivíduo para o coletivo, formando um imenso painel de provas e aflições para todos. O assunto, porém, não é novo para quem tem estudado as páginas sublimes do Evangelho de Jesus, mormente as claridades desse Consolador prometido por ele e corporificado nos conteúdos imortais do Espiritismo cristão. Enfermidades e derrocadas financeiras, crises de autoridade e corrupções, conflitos íntimos e choques nas relações, tudo isso em níveis diversificados de manifestação, fomenta nas almas o que denominamos por aflições e dores, visando a evolução geral do ar. E se encontramos os que buscam fugir e se esconder desses quadros de luta e formação moral, seja pela eleição de vícios ou através da negação de Deus e de sua providência sábia, encontramos os que se esforçam nos estudos e pelas meditações de melhor nível. A compreensão desses movimentos de vida em louvor da perfeição de cada filho de Deus, então esboçada ou planificada por essas circunstâncias. O plano físico é a oficina de trabalho para o espírito ainda carente de lucidez e aperfeiçoamento. É na crosta terrena que encontram, pela reencarnação, o clima de serviço e de aferição, capazes de qualificar seus talentos, suas habilidades, suas percepções. A sabedoria é síntese de muitos esforços levados a efeito no tempo, na somatória de muitas existências físicas. Por isso, meus irmãos, o mundo terrestre não é o paraíso tão sonhado, que na crosta, reencarnados, todos somos constrangidos a nos esforçar por adotar o bem já aprendido no plano de nossa consciência. Como somos, por impositivo das leis do universo, a nos ajudar mutuamente, por efeito de interdependência, os mais experientes, os que já trilharam os caminhos que muitos começam a percorrer, volvem aos caminhos humanos e reafirmam aos que pelejam a mensagem de Jesus, que nunca será esquecida. Tende bom ânimo, pois Jesus, o Senhor nosso, venceu o mundo. Que nosso Pai nos fortaleça a fé e nos inspire o seu divino amor. Honora o nome de Deus.